Meu nome é João Flávio, tenho 23 anos e eu sou gay. Já tem um tempo que sou assumido. É, Por mais que meu pai não aceite, não tenha uma aceitação tão boa, eu tento conviver bem com isso. Eu também sou Jade, drag queen, há 4 anos e tudo começou com ela, com Jade Stone. Quando assumiram pra mim, enviaram fotos minha montada pros meus pais, que nem sabiam do fato que eu era gay. E já descobriram algo que eles não conheciam tanto, que é a arte drag, e até hoje não conhecem. Então foi um impacto muito maior, tanto pra mim quanto pra eles. Eu nem sei se eu teria assumido se não fosse assim. Então, num primeiro momento eu achei que foi algo horrível, que pra mim foi muito ruim uma pessoa ter contado, ter feito essa exposição pra minha família de uma forma que eu nunca quis, de uma forma que nem por mim, nem pela minha família. Mas foi uma forma que tipo assim, me empurrou, vai, é agora. Você vai ter que segurar essa barra e você vai ter que lidar com isso. Então, se foi mais difícil, se foi mais fácil, eu não sei, mas foi algo que me deu muita força para correr atrás do que eu queria. Quando os meus pais descobriram, eu falei que não era, que eu tava no carnaval, falei que não era uma arte drag, que eu fazia isso sempre. Ou seja, eles não sabem até hoje, eles não sabem que eu me monto, não sabem que eu faço show. E por mais que eu já tenha assumido, já tenha passado por isso tudo, ainda existe essa barreira, esse lado que eu ainda não assumi e não pretendo assumir. Até porque é, hoje eu consigo fazer as minhas coisas sozinho, consigo correr atrás dos meus sonhos sozinho, então eu acabo não tendo motivo, sabe, pra contar pra eles e eu consigo lidar bem com isso. Meu nome é Joyce, eu tenho 22 anos. Eu me assumi assim, mais ou menos, quando eu tinha 11 anos. Minha mãe descobriu. Ela descobriu porque uma vez eu tava mexendo no MSN e tudo, ela tava do meu lado. E aí, quando tudo aconteceu, ela olhou assim pro lado e viu que eu tava conversando com uma menina, e nisso eu fui desenvolvendo um tanto de comportamento mais masculino. E aí, ela sentou pra conversar comigo, falou que parecia que tinha alguma coisa errada comigo, me colocou em 30 mil psicólogos, tipo, todos possíveis. Até exame de sangue ela fez pra ver se minha testosterona tava alta. Tipo, várias coisas, e ela só começou a aceitar mesmo, porque ela, com 11 anos, e até eu achava que era uma fase. Ela começou a aceitar quando eu tinha 15 para 16, que eu levei a primeira namorada pra minha casa. Que os pais dela apareceram lá em casa e falaram que não aceitavam, e meu pai chegou pro meu ex-sogro e falou assim: se você não aceita sua filha, tudo bem, mas eu aceito, eu quero ver minha filha feliz, independente se ela gosta de mulher, se ela gosta de homem. E foi assim. Meu nome é Gabriel Fernandes, eu sou psicólogo gay e atendo pessoas LGBTIs. E no meu trabalho, né, essa questão do se assumir, do sair do armário, aparece bastante, né? E o que eu vejo, assim, que é uma experiência permeada por muitos medos, né? Eu acho que uma das coisas principais, assim, que chega é medo, né? Medo de muitas coisas, assim. E um dos medos principais, né, que aparece é o medo de não ser mais amado, né, pelas pessoas que você gosta, né, pelos seus pais, pelos seus cuidadores. Acho que eu tinha um pouco de receio de falar com a minha avó. Até pela cabeça dela, ela foi criada de uma outra forma e tudo. E eu tinha medo de magoar ou frustrar todo mundo da minha família. E aí eu
contei pra ela quando eu voltei. Ela já sabia com 11 anos mais ou menos, mas eu contei de assumir mesmo quando eu voltei do meu intercâmbio. Eu fiz meu intercâmbio quando eu tinha 17 anos. E todo mundo da minha família tentava me forçar a ficar com o menino. Tipo, falando que eu tinha que experimentar de novo e tudo. E uma vez eu fiquei com um homem no meu intercâmbio. Eu liguei chorando pra minha mãe e falei assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar escondendo uma coisa que eu não sou. Eu não consigo ser feliz do jeito que vocês querem que eu seja. Aí eu mandei uma mensagem de texto pra minha família inteira. Hoje em dia minha avó, ela aceita mais ou menos. Ela ainda acha que eu vou ficar com homem, que eu vou casar com homem e tudo, mas eu não fico batendo mais de frente. A gente não pode parar a vida por causa disso. Porque se a gente for esperar todo mundo aceitar a gente, acho que a gente não vai ser quem a gente é nunca, né? Então, é necessário sim a gente se assumir, se aceitar, mas não dá pra esperar que todo mundo vai te aceitar. E isso, infelizmente, a gente tá num momento que isso não é real, sabe? Essa aceitação geral não é real e não vai acontecer com todo mundo. Não vai acontecer, na verdade, com ninguém. Sempre vai ter alguém para quem a gente está no armário, né? Por causa desse medo, né? Alguém que é importante pra gente que não pode saber, seja aquela pessoa idosa da família que não vai entender, seja o patrão que pode te demitir, seja, né, o seu pai, mesmo que a sua mãe saiba. Então, muitas pessoas que são socialmente assumidas, elas vão continuar no armário, né? Para alguém que é importante para elas. Então, o armário não é só um, né? São vários. E aí, na minha experiência mesmo, né? Eu passei por todas essas fases, assim, né? De não me sentir bem comigo mesmo, de sentir que isso era errado, que eu precisava procurar ajuda, ou que isso pudesse ser pecado. Enfim, foram muitas coisas que eu fui introjetando ao longo da minha vida, né, que me fizeram ter uma experiência muito negativa com a minha sexualidade. Aí, à medida que eu fui entendendo melhor, né, essa experiência a partir do contato com pessoas LGBTs que conseguiam viver a sua sexualidade de uma forma feliz e saudável, né, eu fui percebendo que muito do que eu tinha em mente eram estereótipos de diversos, assim, né, que não condiziam com a realidade, né, daquele grupo. E a partir disso eu fui me desconstruindo, né, nos meus modos de me ver e nas minhas relações também. E essas pessoas me forneceram um suporte muito grande para eu conseguir ser quem eu sou hoje, né? De certa forma, a minha família também, ela precisou passar por um mesmo processo que eu, né? De entender tudo isso, né? Porque ser LGBT é quebrar essa expectativa, né? Do heterossexismo que pressupõe que todas as pessoas são héteros. Então, é uma quebra de expectativa geral da sociedade, da família. Eu meio que sabia com quem que eu ia falar tudo. Eu sabia quem estava comigo. E eu contei. A primeira pessoa que eu contei mesmo foi os meus amigos. E eu tenho um primo irmão que eu tive um pouco também de receio de contar pra ele, mas ele é uma pessoa de outro mundo. Então, não sei, eu acho que. Eu acho que na minha cabeça eu estudei um pouco as pessoas com quem eu ia contar e como eu ia contar, porque eu não acho que você ficar batendo de frente com uma pessoa que não viveu na mesma época e tem a mesma cabeça que você é a pior coisa que você vai fazer. Eu acho que você tem que ter. Se você sabe com quem que você anda e as pessoas te amam, elas vão entender. E as pessoas que se afastarem de você, ela realmente não te ama o suficiente pra te aceitar. Esse momento de se assumir é um momento, acho que muito importante para quem passa por isso. E as pessoas precisam muito de ter apoio. Acho que é a principal coisa que é necessária. Então, quem tá próximo de você o tempo inteiro, quem é seu amigo, quem que você confia, essas eu acho que são as pessoas que você precisa de tá ali e de se apoiar nessas pessoas, De sabe? certa forma, quando você se assume, você consegue se sentir melhor consigo mesmo, né? Consegue se aceitar. Mas esse processo, ele só acontece na medida em que você vai entendendo que essa experiência, né, de ser LGBT, de ser não heterossexual,
é uma experiência tão legítima quanto qualquer outra, né? É uma experiência que não tem nada de errado com ela em si mesmo, né? Que o difícil dessa experiência é a sociedade, né? A homofobia da sociedade, a LGBTfobia, né, da sociedade de forma geral, é o heterossexismo, a heteronormatividade, que a todo momento vai tentar regular, né, as pessoas para que elas se voltem, né, para esse modelo que é colocado como um modelo único de vivenciar essa sexualidade. A gente, desde pequena, a gente é ensinado, a gente vê filme que tem príncipe e princesa e você tem que ficar junto e encontrar o homem ideal de sua vida. E eu nunca fui assim, tipo... Eu tive minha fase que eu achava que eu gostava de homem em tudo, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente comigo. Então, o processo de eu entender que eu realmente gostava de menina e que não tinha nada de anormal nisso tudo foi um processo fundamental para eu conseguir chegar e mandar uma mensagem para minha família inteira e falar assim, sou. Quem tá aí nessa luta que é viver dentro do armário, que eu sei como é difícil, que de certa forma eu ainda vivo uma parte, eu acho que tem que ser forte, seguir o sonho, confiar e se apoiar em pessoas que você pode fazer isso, pessoas que estão do seu lado, que vão te colocar pra cima. Não desacreditar e eu, por exemplo, me apoiando hoje na minha arte drag, que é algo que me ajuda muito a ser uma pessoa melhor também e procurar esse suporte mesmo em coisas, em pessoas, em algum hobby e saber seu momento de sair e ficar preparado, porque vai ser difícil, mas não é impossível não. Vai ser no seu momento. E procure se informar, procure pessoas LGBTs, procure conviver com essas pessoas, procure entender como essas pessoas passaram por esses processos, quais foram as estratégias que elas utilizaram, né? Para você talvez conseguir aprender com elas um pouco, né? Quais estratégias você pode utilizar na sua vida também para conseguir romper com essas barreiras, né? Destruir essas paredes e ser feliz sendo quem você é. A melhor sensação do mundo é você ser quem você é. E eu sei que o processo de várias pessoas é lento de aceitação. Você vai ouvir várias mensagens de preconceito. Se você for um pouco mais afeminado, um pouco mais masculino, você vai ouvir várias palavras, mas tem que ter um pouco de coragem, tem que ter um pouco de maturidade, de compreensão. Entender que é sofrido porque cada um tem o seu tempo. Meus pais demoraram... eu tenho quase 13 anos que eu sou assumida. Meus pais, eles foram aceitar mesmo, de tá tudo tranquilo com 18 anos. Então, eu passei por muita coisa nisso tudo. Eu sofri muito. Mas só se liberte, porque você vai viver a melhor experiência da sua vida.